A sala de espera da ala pediátrica de elite era um santuário de silêncio e privilégio, onde o ar cheirava antisséptico caro, e a ansiedade era camuflada por poltronas de couro branco e arte abstrata nas paredes. Isabel, com seu taier impecavelmente cortado e a expressão controlada, dividia sua atenção entre o smartphone que apitava com notificações urgentes do mercado financeiro e seu filho Mateu, um menino pálido de 8 anos que brincava no chão com um robô de última geração. O brinquedo, uma peça de engenharia japonesa que custava mais do que um salário mínimo, emitia luzes e sons discretos, uma pequena ilha de tecnologia no vasto oceano de calma forçada. Do outro lado da sala, em um assento de plástico menos confortável, estava Léo. Suas roupas eram limpas, mas visivelmente gastas, e seus tênis tinham a sola descolada em um dos lados. Ele não tinha brinquedos, apenas suas próprias mãos, que repousavam quietas em seu colo. Seus olhos, grandes e observadores, não expressavam inveja, mas uma curiosidade profunda, como se ele estivesse tentando decifrar um universo ao qual não pertencia. Mateu, entediado com a previsibilidade de seu companheiro eletrônico, levantou-se para pedir água à mãe e deixou o robô deitado no tapete felpudo. Foi o suficiente. Léo, que acompanhava a cena em silêncio, sentiu um impulso magnético. Ele se levantou devagar, com a cautela de quem pisa em terreno sagrado, e se aproximou do brinquedo abandonado. Não esticou a mão para tocar, apenas se agachou, fascinado pelas luzes piscantes e pelo design complexo. Era um objeto de outro mundo. Enquanto observava, seus dedos, agindo por um instinto próprio, retiraram do bolso da calça um pequeno pedaço de papel dobrado, um recibo antigo ou um folheto descartado. Sem desviar o olhar do robô, ele começou a dobrar o papel com uma precisão delicada, um hábito que o acalmava em momentos de solidão. As dobras se sucediam com uma fluidez silenciosa, transformando o lixo em algo com propósito, uma pequena forma de magia nascida da invisibilidade. Isabel ergueu os olhos do telefone no exato momento em que viu Léo agachado perto do brinquedo de seu filho. Uma onda de alarme gelado percorreu seu corpo. Ela não viu a curiosidade inocente de uma criança. Viu a ameaça, o estereótipo que sua mente bem-sucedida havia sido treinada para identificar e neutralizar. Sua boca se contraiu em uma linha fina de desdém. Inclinando-se discretamente para a mulher sentada ao seu lado, outra mãe com uma bolsa de grife no colo, ela sussurrou, com a voz baixa, mas carregada de veneno. Cuidado com as suas coisas, aquele menino é um ladrãozinho. A frase, quase inaudível, pairou no ar como uma toxina. A outra mulher olhou para Léo com desconfiança imediata, e num gesto quase imperceptível, puxou sua bolsa para mais perto. O julgamento fora proferido e a sentença, executada. Em menos de 5 segundos, Léo foi transformado de uma criança anônima em um perigo invisível, um pária naquele ambiente esterilizado de riqueza. Léo não ouviu as palavras, mas sentiu o impacto da mudança na atmosfera. Foi como uma queda súbita de temperatura, um arrepio que não vinha do ar-condicionado. Ele sentiu os olhares sobre si, cortantes e pesados. A vergonha subiu por seu rosto em um rubor quente e doloroso. Ele se levantou de uma vez, recuando do robô como se o objeto estivesse em chamas, e voltou para seu canto isolado. Sentou-se encolhendo-se sobre si mesmo, com os olhos fixos no chão para não encontrar o desprezo de ninguém. O mundo ao seu redor parecia ter erguido um muro invisível, mas suas mãos não pararam. Com a cabeça baixa, seus dedos continuaram o trabalho no pedaço de papel. Com 2 dobras finais, precisas e cheias de uma dignidade silenciosa, ele terminou sua criação. Na palma de sua mão, agora repousava um pequeno e delicado pássaro de papel. Ele o segurou com cuidado, um segredo frágil de beleza e liberdade nascido da humilhação, um testemunho mudo de que sua alma ainda podia voar. O silêncio que se seguiu ao sussurro de Isabel era denso e pesado, uma substância quase palpável que preenchia os espaços entre as poltronas de couro. Léo permaneceu em seu assento, encolhido, mas suas mãos seguravam o pássaro de papel com uma firmeza que contradizia sua postura derrotada.
O pequeno objeto era uma armadura frágil, um escudo de dignidade construído a partir de um pedaço de lixo. Do outro lado da sala, Isabel sentiu uma pontada de satisfação fria, a confirmação de que sua percepção do mundo estava correta. Ela havia identificado a ameaça, neutralizado o perigo e restaurado a ordem natural de seu universo protegido. O menino em seu canto era agora apenas uma sombra, um detalhe insignificante no fundo de sua vida importante. Ela voltou ao seu smartphone, mas a tela iluminada já não conseguia prender sua atenção como antes. Havia uma quietude incômoda no ar, uma calma que parecia pressagiar algo. A ordem que ela impôs era frágil como vidro, e ela sentia isso sem entender o porquê. Uma porta branca se abriu no final do corredor com um clique suave, e uma enfermeira de uniforme impecável apareceu, segurando uma prancheta. Sua voz era profissional, mas gentil. Mateu? O nome ecoou na sala silenciosa, e imediatamente a atmosfera mudou. O menino, que até então estava absorto em seu próprio mundo de ansiedade silenciosa, agarrou-se à perna da mãe com uma força surpreendente. Seus olhos se arregalaram, e um tremor percorreu seu corpo pequeno e frágil. A calma forçada do ambiente se desfez, substituída por uma tensão visível. Isabel guardou o telefone na bolsa, sua expressão mudando de controle para uma preocupação impaciente. A doença de seu filho era a única variável que ela não conseguia dominar com sua riqueza ou influência, e cada consulta, cada exame, era um lembrete doloroso de sua impotência. O robô de alta tecnologia continuava esquecido no chão, uma testemunha metálica e inútil da fragilidade humana que o dinheiro não podia consertar. Isabel agiu com a eficiência de uma executiva fechando um negócio difícil. Ela se ajoelhou ao lado de Mateu, sua voz adotando um tom de persuasão calculada, uma mistura de firmeza e promessas. Mateu, querido, conversamos sobre isso. É só um exame rápido. Não vai doer nada, ela disse, tentando manter o contato visual com o filho, que desviava o olhar para o chão. Se você for corajoso, depois passamos naquela loja e compramos aquele videogame novo que você tanto quer. O que me diz? Suas palavras eram lógicas, transacionais. Ela oferecia um prêmio em troca de cooperação, o método que sempre funcionava em seu mundo. Mas o medo de uma criança não opera na lógica do mercado. Suas promessas, que normalmente teriam o poder de mover montanhas em seu círculo social, agora caíam no vazio, incapazes de penetrar a barreira de pânico que envolvia seu filho. A frustração começou a aparecer em vincos sutis ao redor de sua boca perfeitamente maquiada. O choro de Mateu não era birra, era um som profundo e gutural de puro terror. Não era alto ou escandaloso, mas um lamento contínuo e trêmulo que parecia absorver todo o som da sala. As outras mães na sala de espera desviaram o olhar, um misto de pena e desconforto. Uma criança chorando em uma ala pediátrica era comum, mas havia algo na angústia de Mateu que tornava a cena particularmente penosa. Isabel sentiu o calor da vergonha subir por seu pescoço. Era uma falha pública, uma demonstração de que ela, a mulher que controlava tudo, não conseguia controlar as emoções de seu próprio filho. Ela tentou abraçá-lo, mas o corpo de Mateu estava rígido, resistindo ao seu toque. O desespero começou a corroer sua fachada de calma. Ela estava perdendo a batalha, e o prêmio era a paz de seu filho. O silêncio julgador das outras pessoas na sala era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A sua autoridade estava se desintegrando. Do seu canto, Léo observava. Ele não via uma criança mimada ou uma mãe incompetente. Seus olhos, acostumados a decifrar a linguagem silenciosa da dor, viam algo que mais ninguém na sala conseguia ver: a dor. Ele reconhecia a textura daquele medo. Era o mesmo medo que ele sentia à noite no orfanato. O medo do desconhecido, da solidão, da dor que não se pode nomear. Ele não sentia pena de Mateu, sentia uma conexão profunda, uma ressonância de alma. Enquanto Isabel tentava aplacar o medo com promessas materiais, Léo entendia que aquele tipo de pavor não podia ser comprado ou negociado.
Ele só podia ser acalmado. Em suas mãos, o pequeno pássaro de papel parecia ganhar vida. Ele não era mais apenas um objeto dobrado. Era uma resposta. Uma ferramenta. Uma empatia pura e instintiva o impulsionou, uma força silenciosa que era muito mais poderosa do que o julgamento que ele havia sofrido momentos antes. Então um movimento, lento, deliberado, quase imperceptível, Léo se levantou de sua cadeira. Não havia hesitação em seu gesto, apenas um propósito silencioso. Ele não olhou na direção de Isabel ou Mateu, o que teria sido uma confrontação. Em vez disso, seus olhos se fixaram no bebedouro do outro lado da sala, convenientemente localizado a poucos passos de onde a crise se desenrolava. Sua caminhada era a de uma criança indo beber água, um ato mundano e invisível. Ninguém prestou atenção, exceto Isabel, cujos instintos de proteção estavam em alerta máximo. Ela o observou com desconfiança, cada passo seu sendo medido e julgado. Para ela, ele ainda era a ameaça, o elemento estranho naquele ambiente controlado. A tensão na sala aumentou, mas agora tinha um novo foco, uma nova direção. O menino pobre e invisível estava se movendo, e seu movimento carregava um peso inesperado. Ele passou por ele sem pressa, com os olhos baixos como se quisesse se tornar ainda menor, ainda mais invisível. Seu corpo pequeno passou a centímetros do tapete onde Mateu chorava. E nesse instante, em um gesto tão sutil que poderia ter sido um acidente, suas mãos se abriram ligeiramente. O pássaro de papel, branco e delicado, flutuou de sua palma e pousou suavemente no chão, bem ao lado do pé de Mateu. Não houve som, não houve anúncio. Foi uma oferta silenciosa, um segredo compartilhado no meio do caos emocional. Léo não parou. Ele continuou seu caminho até o bebedouro como se nada tivesse acontecido. Ele não olhou para trás para ver se sua mensagem havia sido recebida, o ato em si era o suficiente. Era um gesto de pura doação, desprovido de qualquer expectativa de reconhecimento ou recompensa, uma anomalia completa no mundo de trocas calculadas de Isabel. O efeito foi imediato e profundo. Em meio a um soluço, os olhos de Mateu, vermelhos e inchados de tanto chorar, foram atraídos pelo pequeno objeto branco no chão. O choro parou abruptamente, suspenso no ar. Sua respiração ainda era ofegante, mas sua atenção foi completamente capturada. Não era um brinquedo com luzes ou sons, não era algo que prometia entretenimento. Era apenas uma forma, uma sugestão de algo vivo e livre. A curiosidade, uma força mais poderosa que o medo, começou a tomar conta de sua mente. Ele esticou um dedo trêmulo, mas não tocou o pássaro, apenas o observou, fascinado por sua simplicidade e perfeição. Naquele momento, o mundo barulhento de médicos, exames e promessas de sua mãe desapareceu. Havia apenas ele e aquele pequeno milagre de papel, um ponto de calma em seu oceano de ansiedade. Isabel viu tudo. Ela viu o menino passar, viu o objeto branco cair, e viu a mudança instantânea em seu filho. Sua mente, treinada para analisar ameaças e calcular riscos, lutou para processar o que estava acontecendo. Sua primeira reação foi de raiva. Como aquele garoto se atrevia? Ela abriu a boca para dizer algo cortante, para mandá-lo embora, para pegar aquele pedaço de papel sujo e jogá-lo no lixo. Mas as palavras não saíram. A quietude de Mateu a paralisou. O silêncio de seu filho, algo que ela vinha tentando comprar com promessas e barganhas, foi alcançado por um gesto que ela não conseguia entender. Pela primeira vez em muito tempo, Isabel foi confrontada com um evento que não se encaixava em sua visão de mundo. A confusão a deixou sem palavras, uma sensação desconhecida e profundamente desconfortável. Seu poder, baseado em regras claras de causa e efeito, havia se tornado irrelevante. Léo não esperou por uma resposta ou reconhecimento. Ele bebeu um gole de água do bebedouro, o som do líquido preenchendo o silêncio momentâneo, e voltou para seu assento no canto da sala. Ele se sentou e fixou os olhos em suas próprias mãos, agora vazias, que repousavam em seu colo. Ele havia entregado sua única posse, seu pequeno escudo de papel, e agora estava novamente desarmado.
Mas ele não parecia mais fraco. Havia uma nova quietude em sua postura, uma dignidade que não estava lá antes. Ele havia agido não por desafio, mas por compaixão. Seu gesto não foi uma afronta ao poder de Isabel, mas um ato que simplesmente o ignorou, tornando-o irrelevante. Ele operava em uma frequência diferente, uma que não podia ser medida em dinheiro ou status. Ele havia plantado uma semente de dúvida na mente de Isabel, uma pergunta silenciosa sobre o verdadeiro significado de valor. Mateu, com um movimento lento e cuidadoso ignorando a mão de sua mãe que ainda pairava no ar, se abaixou e pegou o pássaro de papel. Ele o segurou na concha de suas mãos como se fosse um tesouro frágil. Seus dedos pequenos traçaram as dobras precisas, as asas delicadas, a forma elegante. O choro havia cessado completamente, substituído por uma calma focada e maravilhada. Ele olhou para o pássaro, e depois pela primeira vez, ergueu os olhos na direção de Léo, do outro lado da sala. Não havia palavras, apenas um olhar de reconhecimento silencioso, uma conexão que foi forjada para além das barreiras sociais. Isabel observava a cena, completamente paralisada. Seu filho, que rejeitara seu toque e suas promessas, agora estava calmo, segurando um pedaço de papel, dado pelo menino que ela havia rotulado como um ladrão. O robô caro jazia esquecido no chão, um monumento à sua falha. Algo fundamental havia se quebrado dentro dela. A confusão na mente de Isabel durou apenas um instante, um breve vácuo em seu universo ordenado, antes de ser preenchida por uma emoção muito mais familiar e reconfortante, a raiva fria. A calma de seu filho não era um milagre, concluiu com a lógica afiada de quem sempre encontra uma explicação que favoreça a sua própria visão de mundo. Era um truque, uma manipulação sutil daquele menino, uma peça encenada para ganhar simpatia, ou pior, para se aproveitar da vulnerabilidade de uma criança rica. A gratidão que ameaçou brotar em seu peito foi rapidamente sufocada por uma onda de desprezo gelado. Ela não havia perdido o controle, ela quase fora enganada. Agora precisava restaurar a ordem, reafirmar as fronteiras que aquele garoto ousara cruzar com seu pedaço de papel insignificante. A humilhação de sua impotência momentânea seria paga com a reafirmação de seu poder absoluto. Ela se levantou, a postura ereta e a expressão endurecida, pronta para apagar aquele gesto de sua história. Com a determinação de uma cirurgiã removendo um tecido estranho, Isabel se aproximou de Mateu. Sua sombra caiu sobre o menino e o pequeno pássaro de papel, eclipsando a frágil paz que havia se instalado. Ela não se ajoelhou desta vez, falou de cima, sua voz um verniz de falsa preocupação sobre um núcleo de aço. Mateu, querido, me dê isso, é sujo. Não sabemos onde esse papel esteve, disse ela, estendendo a mão com unhas perfeitamente esmaltadas. A palavra sujo foi dita com uma ênfase sutil mas carregada de significado, uma arma verbal, apontada não para o objeto, mas para a origem dele. Ela tentou pegar o pássaro das mãos do filho, esperando a obediência de sempre. Era um ato de limpeza, de purificação, uma forma de apagar a contaminação que a bondade de Léo representava em seu mundo esterilizado. Para ela, o gesto era necessário, uma questão de higiene social e emocional, restabelecendo a barreira protetora em torno de sua família. Mas algo inesperado aconteceu. Mateu, que momentos antes era um poço de medo passivo, recuou. Suas pequenas mãos se fecharam em torno do pássaro de papel, com uma força protetora surpreendente. Ele balançou a cabeça, um não silencioso, mas inflexível. Seus olhos, ainda úmidos de lágrimas, encontraram os de sua mãe, com uma centelha de desafio que ela nunca havia visto antes. Não era birra ou teimosia. Era a defesa de um tesouro. Aquele pedaço de papel dobrado havia se tornado em poucos minutos um símbolo de segurança, uma âncora que o salvara da tempestade de sua própria ansiedade. Rejeitar o pássaro seria como rejeitar a calma que ele lhe trouxera. A recusa de Mateu foi um pequeno ato de rebelião, um terremoto em miniatura que abalou as fundações da autoridade de Isabel. Pela primeira vez, o afeto de seu filho por um objeto não era algo que ela havia comprado, e isso era intolerável.
A recusa pública de seu filho foi a gota de água. A vergonha de antes retornou, agora misturada com uma fúria gelada. O olhar de Isabel se moveu de Mateu para Léo, que observava a cena de seu canto, com uma expressão de quieta preocupação. Naquele momento, Léo se tornou o alvo de toda a sua frustração. Ele era a causa da desordem, o agente do caos que havia minado sua autoridade. Com passos deliberados e o som seco de seus saltos no piso polido, ela atravessou a sala de espera. O ar ficou rarefeito, e as poucas conversas sussurradas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela, sentindo a iminência de uma execução pública. Sua caminhada não era a de uma mãe preocupada, mas a de uma predadora se aproximando de sua presa. Ela parou diante de Léo, que encolheu na cadeira sob o peso de sua presença imponente. O contraste de poder era absoluto e brutal. A mulher alta, vestida com poder e riqueza, e o menino pequeno, vestido com roupas gastas e silêncio. Isabel não levantou a voz. Sua crueldade era mais refinada. Ela abriu sua bolsa de grife, o zíper soando como o engatilhar de uma arma no silêncio opressivo. De dentro ela tirou uma nota de R$ 100 dobrada e impecável. Ela a estendeu para Léo, não como uma oferta, mas como um veredito. "Isso paga pelo seu passarinho?" perguntou ela, a voz baixa e cortante, cada palavra um golpe. "É o suficiente para você nos deixar em paz?" A pergunta era uma armadilha retórica, uma humilhação calculada para despojar o gesto de Léo de toda a sua pureza. Ela estava transformando um ato de empatia em uma transação comercial, reduzindo a compaixão a um serviço que podia ser comprado e dispensado. Ela o estava reenquadrando diante de todos, não como um menino bondoso, mas como um pequeno oportunista que havia encontrado uma maneira inteligente de mendigar. Era a punição perfeita, uma que aniquilava sua dignidade sem deixar marcas visíveis. Léo olhou para a nota de dinheiro e depois para o rosto de Isabel, seus olhos grandes e confusos. Ele não entendeu a lógica por trás daquele gesto. Vender seu presente? Pedir dinheiro por algo que ele deu de coração? A ideia era tão estranha ao seu universo que ele não conseguiu processá-la. Ele não sentiu raiva, apenas uma dor profunda e oca, como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Ele balançou a cabeça lentamente, um gesto de negação que era quase imperceptível. Não havia palavras que pudessem atravessar o abismo que os separava. Seu silêncio foi sua única resposta. Para Isabel e para os outros observadores na sala, no entanto, seu silêncio foi interpretado como culpa, como a vergonha de ter sido pego. Ele não refutou a acusação, portanto ela devia ser verdadeira. A injustiça se completou naquele silêncio, selada pelo julgamento coletivo da plateia silenciosa que a assistia. Sentindo-se vitoriosa, Isabel recolheu a nota de dinheiro com um gesto desdenhoso e se virou, deixando Léo afundado em sua cadeira, agora verdadeiramente invisível. Ela havia restaurado a ordem, provado seu ponto e reafirmado seu lugar no topo da hierarquia social daquela sala. Ela voltou para seu filho, que a observava com os olhos arregalados, a confusão e a tristeza estampadas em seu rosto. Com uma autoridade que não admitia mais desafios, ela gentilmente, mas com firmeza, pegou o pássaro de papel da mão de Mateu. Viu? Era só isso que ele queria. Ela mentiu, a voz suave, como se estivesse lhe ensinando uma lição importante sobre o mundo. O menino não protestou mais, estava chocado demais para reagir. Isabel havia vencido. A tensão na sala se dissipou, substituída por uma calma desconfortável. Ela se sentou, segurando seu filho perto, convencida de que o perigo havia passado. A injustiça atingira seu ápice, e a arrogância parecia ter triunfado de forma definitiva. A vitória de Isabel tinha um gosto metálico, como o de uma moeda fria na boca. Ela segurava o pequeno pássaro de papel entre o polegar e o indicador, um troféu frágil e insignificante de sua autoridade reafirmada. O objeto que ela considerava um pedaço de lixo manipulador, era agora a prova de sua vitória sobre a desordem, sobre a invasão daquele mundo inferior no seu. Ela olhou para Léo,
encolhido em sua cadeira do outro lado da sala, e sentiu uma pontada de satisfação estéril. Ele era, como ela sempre soubera, apenas mais um problema a ser gerenciado e descartado. A ordem fora restaurada. O silêncio na sala de espera retornara, mas agora era um silêncio pesado, impregnado de um julgamento não dito, uma calma que não trazia paz, apenas a ausência de conflito. A sua superioridade estava intacta, mas o alívio que esperava sentir não veio, deixando um vácuo incômodo em seu peito. Mateu não estava mais calmo, estava paralisado. O choque da cena que presenciara o deixara mudo, seus grandes olhos fixos não no rosto de sua mãe, mas na mão dela, que aprisionava o pássaro de papel. Ele não entendia a complexidade da transação social que acabara de ocorrer, mas compreendia a linguagem universal da crueldade. Ele vira sua mãe, sua protetora, transformar um presente em uma arma, um gesto de bondade em um ato de humilhação. A calma que o pássaro lhe trouxera fora roubada, e em seu lugar restava apenas uma confusão dolorosa. Ele não chorava mais, mas seu silêncio era mais profundo e preocupante do que suas lágrimas. Era a quietude de uma confiança quebrada. Isabel tentou sorrir para ele, um sorriso forçado que não alcançava seus olhos, mas Mateu desviou o olhar, sua atenção voltando-se para o chão, como se procurasse a magia que havia sido esmagada. Do outro lado da sala, Léo sentia o peso de dezenas de olhares, mesmo sem ver nenhum deles. A humilhação era uma capa quente e pesada que o sufocava. Ele não tinha mais o pássaro em suas mãos, seu pequeno escudo de dignidade, e se sentia completamente nu e exposto. O dinheiro oferecido por Isabel não era apenas um insulto, era uma aniquilação. Ela não apenas rejeitara seu presente, mas reescrevera sua intenção, transformando-o de um amigo silencioso em um pequeno vigarista. Ele queria desaparecer, derreter na cadeira de plástico, e se tornar verdadeiramente invisível. A dor que sentia não era de raiva, mas de uma tristeza profunda, a tristeza de quem oferece a única coisa de valor que possui e a vê ser tratada como lixo. Ele fechou os olhos, tentando se transportar para outro lugar, um lugar onde a gentileza não precisava de um preço para ser considerada real. A porta branca no final do corredor se abriu novamente, mas desta vez não foi a enfermeira que apareceu. Um homem alto, de cabelos grisalhos e um ar de autoridade serena, entrou na sala. Vestia um jaleco branco, impecavelmente limpo sobre uma camisa social. Era o Dr. Almeida, o chefe da pediatria, uma lenda no hospital, cuja reputação era tão grande quanto a lista de espera para conseguir uma consulta com ele. Sua presença imediatamente mudou a dinâmica da sala. Havia um respeito silencioso que o seguia. Ele não olhou para os pais, mas diretamente para as crianças, seu olhar passando por cada uma com uma gentileza profissional. Quando seus olhos encontraram os de Mateu, ele parou. Ele não viu apenas uma criança esperando, mas percebeu a rigidez em sua postura, o medo congelado em seu rosto. Isabel se endireitou na cadeira, preparando-se para interagir com o único poder que ela reconhecia como igual ao seu. Dr. Almeida se aproximou devagar, seus sapatos de sola macia mal fazendo barulho no chão polido. Ele ignorou Isabel por um momento, seu foco total em seu pequeno paciente. Ajoelhou-se, um gesto que o colocou no mesmo nível de Mateu, quebrando a barreira de autoridade que seu título impunha. Olá, Mateu. Eu sou o Dr. Almeida. Ouvi dizer que você é um rapaz muito corajoso, disse ele, sua voz calma e grave, sem nenhum traço da pressa ou da condescendência que Mateu estava acostumado a ouvir dos adultos. O menino não respondeu, seus olhos ainda fixos no chão. O médico não insistiu, ele simplesmente esperou, criando um pequeno oásis de paciência no meio da ansiedade da sala. Era um mestre em sua arte, e sua arte não era apenas a medicina, mas a conexão humana. Ele sabia que o medo de uma criança não podia ser combatido com lógica, apenas dissolvido com confiança. Foi então que o olhar de Dr. Almeida seguiu a linha de visão de Mateu, não para o chão como ele pensara inicialmente, mas para a mão fechada de Isabel. Ele viu os dedos dela crispados em torno de um pequeno objeto branco.
A curiosidade profissional se acendeu em seus olhos. Ele entendia que, em momentos de estresse, crianças muitas vezes se apegam a objetos de conforto, e identificar esse objeto era o primeiro passo para construir uma ponte. O que sua mãe está guardando com tanto cuidado, campeão? Perguntou ele a Mateu, mas seu olhar gentil se dirigiu a Isabel, uma pergunta silenciosa que a convidava a revelar o segredo. A pergunta pegou Isabel de surpresa. Ela sentiu um rubor subir por seu pescoço. Em sua mente, o pássaro era uma evidência de sua vitória humilhante. Mostrá-lo agora para este homem parecia subitamente vergonhoso, como se estivesse exibindo um troféu de uma batalha mesquinha. Relutantemente, sentindo o peso do olhar do médico, Isabel abriu a mão. O pássaro de papel repousava em sua palma, um pouco amassado por sua mão tensa, mas ainda reconhecível em sua forma delicada. Não é nada. Apenas um pedaço de papel que um menino lhe deu, disse ela, a pausa antes da palavra menino, carregada de todo o seu desprezo anterior. Ela esperava que o Dr. Almeida o dispensasse com um aceno, que concordasse que era uma distração sem importância. Mas o médico não o dispensou. Em vez disso, sua expressão mudou de uma curiosidade gentil para um interesse genuíno e focado. Ele se inclinou para a frente, seus olhos examinando o pequeno objeto com a mesma intensidade que usaria para analisar um exame complexo. O mundo ao redor pareceu encolher, focando-se naquele minúsculo ponto branco na palma da mão de Isabel. Posso ver? Perguntou o Dr. Almeida, sua voz ainda suave, mas com uma nova nota de urgência. Sem esperar por uma resposta, ele pegou o pássaro de papel da mão de Isabel com uma delicadeza surpreendente, como se estivesse manuseando um instrumento cirúrgico frágil. Ele o segurou contra a luz, virando-o para observar as dobras, a simetria, a complexidade da construção. Seus dedos experientes traçaram as linhas nítidas, sentindo a precisão de cada vinco. Isabel observava, paralisada, uma sensação de pavor crescendo em seu estômago. Aquilo não era a reação que ela esperava. O médico não estava vendo lixo. Ele estava vendo algo que ela, com toda a sua inteligência e sofisticação, não conseguia enxergar. O silêncio se estendeu, e cada segundo parecia amplificar sua própria ignorância. Ela sentiu o chão sob seus pés começar a se inclinar. Um murmúrio de admiração escapou dos lábios do Dr. Almeida. Incrível! Ele sussurrou para si mesmo, mas o som foi perfeitamente audível na sala silenciosa. Ele ergueu os olhos, não para Isabel, mas para o espaço, como se estivesse conectando pontos em sua mente. Isso não é um simples origami. É um modelo de tsuru, mas com uma variação na base que eu só vi uma vez. É uma técnica extremamente complexa, requer uma paciência e uma habilidade que são muito raras, até mesmo em adultos. Ele olhou de volta para o pássaro em sua mão, agora com uma expressão de reverência. A avaliação do médico, um homem de ciência e fatos, transformou o objeto instantaneamente. Não era mais um pedaço de papel dobrado, era uma obra de arte, um testemunho de uma habilidade extraordinária. A arma de humilhação de Isabel havia se tornado, nas mãos dele, um artefato de valor inestimável. Então, ele fez a pergunta que faria o mundo de Isabel desmoronar. Ele se virou para Mateu, que agora olhava para ele com os olhos arregalados de curiosidade. Mateu, quem fez esta pequena obra-prima para você? A pergunta era simples, direta, mas carregada de um poder sísmico. Ela pairou no ar, uma flecha apontada para o coração da mentira que Isabel havia construído. A palavra obra-prima ecoou na mente dela, zombando de sua avaliação anterior. Ela se preparou para o impacto, para a resposta de seu filho que a exporia, mas Mateu não precisou falar. Seus olhos, e os olhos de quase todos na sala, moveram-se em uníssono, como se puxados por um fio invisível. Eles se voltaram para o canto silencioso da sala, para a figura pequena e encolhida que tentava desesperadamente ser invisível. Eles se voltaram para Léo. O holofote do reconhecimento não trouxe alegria ao rosto de Léo.
Ao sentir todos os olhares sobre si, ele encolheu-se ainda mais, como se quisesse ser engolido pela cadeira. A atenção era uma forma de dor, uma exposição que ele não desejava. Ele não queria crédito, ele só queria aliviar o sofrimento de outra criança. Mas a verdade, uma vez posta em movimento, não podia mais ser contida. A admiração na voz do Dr. Almeida, a mudança na atmosfera da sala, tudo isso conspirava para desmantelar a narrativa de Isabel. O ladrãozinho não era um ladrão, ele era um artista silencioso e invisível, cuja única ferramenta era um pedaço de papel descartado e cujo único pagamento era a paz de espírito de outra pessoa. A injustiça começava a se desfazer, não por uma acusação, mas pela simples revelação de uma beleza oculta. Isabel sentiu o sangue fugir de seu rosto. O mundo girou lentamente. Ela olhou para Léo, mas não o viu como antes. A imagem do menino pobre e ameaçador se dissolveu, substituída pela imagem de um garoto com mãos capazes de criar uma beleza que um médico renomado chamou de obra-prima. A dissonância cognitiva foi avassaladora. Como poderiam aquelas mãos, que ela imaginara capazes de roubar, ser as mesmas mãos que possuíam tal delicadeza e precisão? A sua certeza, a rocha sobre a qual construíra seu julgamento, rachou e se desfez em pó. Ela não estava apenas errada, ela fora cega. Cega por seu preconceito, por sua arrogância, por um sistema de valores que a ensinara a medir tudo em dinheiro, mas a deixara incapaz de reconhecer o verdadeiro valor. A vergonha a atingiu como uma onda física, quente e sufocante. O Dr. Almeida, percebendo a mudança na dinâmica, levantou-se e caminhou lentamente em direção a Léo. Ele não o fez de forma acusatória, mas com o respeito de um conhecedor encontrando um mestre inesperado. Ele parou diante do menino, ainda segurando o pássaro de papel. "Foi você quem fez isso, meu jovem?" perguntou ele, sua voz cheia de uma admiração genuína. Léo não conseguiu encontrar sua voz. Ele apenas assentiu, um movimento mínimo da cabeça, seus olhos ainda fixos no chão. O médico sorriu, um sorriso caloroso e compreensivo. Ele não precisava de mais nada. A prova estava ali, na humildade do menino, na complexidade do objeto, na reação de todos na sala. A verdade não precisava ser gritada. Ela simplesmente se revelou, silenciosa e inegável, preenchendo o espaço com seu peso. O equilíbrio de poder na sala de espera havia se invertido completamente. Isabel, antes a figura dominante, a rainha daquele pequeno reino, era agora uma espectadora de sua própria derrocada moral. Léo, o pária invisível, era agora o centro de uma admiração silenciosa. Ele não havia dito uma palavra, não havia feito um gesto de desafio. Sua única ação fora um ato de compaixão, e essa ação por si só fora suficiente para desarmar todo o poder e a riqueza de Isabel. A virada não fora barulhenta ou dramática, fora silenciosa, interna, acontecendo na mente de cada pessoa que testemunhava a cena. A semente da dúvida plantada pelo gesto de Léo havia finalmente germinado, e suas raízes estavam quebrando as fundações de um mundo construído sobre o preconceito. Dr. Almeida estendeu a mão e devolveu o pássaro de papel a Mateo, que o aceitou com reverência. "Cuide bem disso." "É um presente muito especial", disse o médico ao menino, mas seu olhar se encontrou com o de Isabel por um breve instante. Nesse olhar, não havia julgamento, apenas uma tristeza compreensiva, o que era, de alguma forma, ainda mais devastador. Ele estava lhe dando a chance de corrigir seu erro. Ele então se voltou para a enfermeira. "Vamos remarcar o exame de Mateo para amanhã? Acho que ele já teve emoções suficientes por hoje." A decisão foi um ato de compaixão que serviu como um golpe final na autoridade de Isabel. Ela, que controlava agendas e pessoas, tivera seus planos alterados não por sua vontade, mas pela sabedoria emocional de um médico que entendeu o que realmente importava. Isabel permaneceu sentada, incapaz de se mover. As palavras do médico ecoavam em sua mente: obra-prima, habilidade rara, presente especial. Cada palavra era um prego em seu caixão de arrogância. Ela olhou para o filho,
que agora segurava o pássaro de papel perto do peito, como um talismã sagrado. Ele não olhava mais para ela com medo ou confusão, mas com uma nova expressão que ela não conseguia decifrar, talvez uma sombra de decepção. Ela havia tentado protegê-lo do mundo, mas no processo, o havia impedido de receber a única coisa que poderia realmente curá-lo, um ato de pura e desinteressada bondade. A percepção a atingiu com a força de um golpe físico, deixando-a sem ar. O médico, antes de sair, parou por um momento e olhou novamente para Léo. Ele não disse mais nada, apenas deu um leve aceno de cabeça, um gesto de respeito de um profissional para outro, de um ser humano para outro. Aquele pequeno gesto validou Léo de uma forma que nenhuma palavra poderia. Ele o elevou de sua condição de invisibilidade e o reconheceu como um indivíduo de valor e mérito. Para Léo, aquele aceno foi como um bálsamo em uma ferida aberta, a primeira gota de reconhecimento em um oceano de desprezo. Uma pequena e tímida centelha de dignidade começou a brilhar dentro dele novamente, ainda frágil, mas presente. Ele ousou levantar um pouco os olhos do chão pela primeira vez. A atmosfera na sala de espera estava irrevogavelmente alterada. A tensão anterior, nascida do desprezo, fora substituída por uma quietude reflexiva. As outras mães, que antes haviam se afastado de Léo por sugestão de Isabel, agora o olhavam com uma mistura de curiosidade e vergonha. Elas haviam participado passivamente de uma injustiça, e a percepção disso as deixava desconfortáveis. O mundo arrumado de hierarquias sociais havia sido virado de cabeça para baixo por um menino e um pedaço de papel. A verdade, ainda que não totalmente revelada, já havia começado seu trabalho de demolição. A expectativa pairava no ar, a certeza de que algo mais estava para acontecer, que a história ainda não havia chegado ao seu clímax. Isabel sentiu-se completamente isolada. O poder que ela sempre usara para se definir e se proteger, seu dinheiro, seu status, sua confiança inabalável, havia se mostrado não apenas inútil, mas prejudicial. Ela olhou para suas próprias mãos, as unhas perfeitas, os anéis caros, e as viu como realmente eram, vazias. Elas podiam comprar qualquer coisa, mas não podiam criar a beleza, ou oferecer o conforto que as mãos pequenas e humildes de Léo haviam produzido com tanta facilidade. A crise não era mais sobre seu filho ou sobre o menino, era sobre ela, era sobre o vazio em sua própria alma, um deserto que ela tentava preencher com coisas, mas que só poderia ser irrigado por algo que ela acabara de tentar destruir. A virada silenciosa estava completa. O palco estava montado para a revelação final. Isabel agora estava desarmada, sua arrogância substituída por uma dúvida corrosiva. Léo, embora ainda assustado, não era mais a vítima indefesa. Ele era o detentor de uma verdade silenciosa, uma força moral que havia se provado superior. Mateu, no centro de tudo, segurava o símbolo daquela verdade em suas mãos, o pequeno pássaro de papel que agora representava a ponte entre dois mundos. A questão que permanecia no ar não era mais se Isabel estava errada, mas o que ela faria agora que sua cegueira havia sido exposta. A expectativa não era de vingança, mas de uma possível, e dolorosa, transformação. Isabel respirou fundo, o ar parecendo pesado e difícil de engolir. Ela olhou para Léo, que pela primeira vez, encontrou seu olhar. Seus olhos não continham acusação, nem triunfo, apenas uma tristeza quieta e uma sabedoria que parecia antiga demais para seu rosto jovem. Naquele olhar Isabel viu o reflexo de sua própria pobreza. Não uma pobreza de dinheiro, mas uma pobreza de espírito. Ela havia tentado comprar a paz de seu filho e humilhar um estranho, e no processo, apenas revelar a sua própria falência emocional. O silêncio que se seguiu não era mais opressivo, era um espaço vazio, esperando para ser preenchido. A questão que pairava era se seria preenchido com mais negação, ou com o primeiro e mais difícil passo em direção à redenção, o reconhecimento. O silêncio na sala de espera era agora uma substância sólida, um bloco de ar pesado que pressionava os ombros de todos. Todos os olhares, antes carregados de suspeita e desprezo, agora convergiam para a pequena figura de Léo, não com acusação, mas com uma admiração atônita e desconcertada. O menino,
que momentos antes era apenas uma sombra no canto da sala, tornara-se o epicentro de uma revelação sísmica. Ele não se engrandeceu com a atenção, pelo contrário, pareceu encolher ainda mais como se o peso daquela validação inesperada fosse tão esmagador quanto a humilhação anterior. Seus olhos permaneceram fixos em suas mãos vazias, que repousavam em seu colo, como se nelas ainda pudesse encontrar o refúgio que o mundo exterior lhe negara. O poder não o corrompeu, pois seu valor nunca esteve atrelado à opinião dos outros. Ele era uma ilha de dignidade silenciosa, e a maré de julgamento ao seu redor havia finalmente recuado, deixando exposta a verdade nua. Dr. Almeida não quebrou o silêncio com palavras. Em vez disso, ele se moveu com uma lentidão deliberada, cada passo uma anulação silenciosa da pressa e da arrogância que haviam dominado o ambiente. Ele se ajoelhou diante de Léo, o mesmo gesto de respeito que usara com Mateu, mas desta vez dirigido não a um paciente, mas a um colega na arte da cura. Ele ainda segurava o pássaro de papel, agora com a reverência de quem segura uma relíquia. Você tem um dom extraordinário, meu filho, disse ele, a voz baixa e cheia de uma emoção contida. Um dom que não se aprende em livros ou universidades. É um dom que vem da alma. A validação não veio como um elogio, mas como uma constatação, um fato tão inegável quanto a batida de um coração. Naquele instante, o médico não era mais uma figura de autoridade, era uma testemunha, e sua testemunha era a prova de verdade que a sala inteira precisava para reajustar sua bússola moral. Um sorriso melancólico tocou os lábios do Dr. Almeida enquanto ele olhava para o pássaro. Minha falecida esposa, ele continuou, sua voz agora um sussurro confidencial que parecia destinado apenas a Léo, mas que ecoou por toda a sala. Era uma mestra em origami. Ela passou anos tentando aperfeiçoar esta variação específica do tsuru. Ela dizia que era como uma oração em papel, que cada dobra continha uma intenção de cura. Ela nunca conseguiu chegar a esta perfeição. Ele ergueu os olhos para Léo, e neles havia uma admiração que transcendia a técnica. Você não apenas dobrou um papel. Você materializou a esperança. A revelação pessoal do médico transformou o pássaro de uma obra de arte em um milagre, um elo entre a memória, a dor e a possibilidade de alívio. A habilidade de Léo não era apenas rara, era sagrada. O valor do menino, antes medido por suas roupas gastas, agora se tornara imensurável. A revelação do médico agiu como um solvente dissolvendo as alianças silenciosas que Isabel havia forjado. As outras mães que antes haviam se unido a ela em seu desprezo velado agora se afastavam sutilmente, seus corpos se inclinando para longe dela, como se sua arrogância fosse uma doença contagiosa. Seus olhares não eram mais de cumplicidade, mas de um julgamento frio e distante. Elas a observavam não como uma líder, mas como a autora de uma crueldade desnecessária e vergonhosa. A mulher que havia puxado a bolsa para perto, agora a segurava com força, como se quisesse se proteger não de Léo, mas do vácuo moral que Isabel havia criado ao seu redor. A inversão de poder foi completa e brutal. Isabel não estava mais no centro do círculo de poder. Ela estava fora dele, isolada em uma ilha de sua própria criação, observada por aqueles que ela antes comandava com um simples sussurro. Para Isabel, o mundo se desintegrava em câmera lenta. Cada palavra do médico era um martelo quebrando as paredes de vidro de seu castelo de certezas. Obra-prima. Dom da alma. Oração em papel. As frases ricocheteavam dentro de sua mente, estilhaçando sua autoimagem. Ela olhou para Léo, o menino que ela havia rotulado, desprezado e tentado comprar, e pela primeira vez o viu de verdade. Viu a profundidade em seus olhos, a quietude de sua força, a pureza de uma intenção que ela, com toda a sua riqueza, jamais conseguiria replicar. Um calor insuportável subiu por seu pescoço, o rubor da vergonha mais profundo e humilhante que já sentira. O ar na sala tornou-se denso, irrespirável. Ela era a ladra. Ela havia tentado roubar a dignidade de uma criança, e no processo, apenas expusera sua própria miséria espiritual diante de todos. Mateu,
que até então era um espectador passivo daquele drama adulto, pareceu finalmente entender. Ele olhou para o pássaro de papel em sua mão, e depois para Léo. Em seus olhos infantis, a conexão era simples e clara. Aquele menino lhe dera paz. Num movimento que selou a derrocada de sua mãe, ele se desvencilhou do abraço dela, deu alguns passos hesitantes, e parou a uma distância segura de Léo. Ele não disse nada. Apenas ergueu o pássaro de papel, um pequeno estandarte branco, em um gesto de gratidão e aliança. Foi um ato de lealdade pura, uma escolha que redefiniu os laços de afeto e segurança. Naquele momento, Mateu não era mais o filho da mulher rica, era o amigo do menino que sabia dobrar a esperança. Para Isabel, aquele pequeno gesto foi o golpe final, a prova incontestável de que ela havia perdido não apenas a autoridade, mas o centro do universo de seu próprio filho. O Dr. Almeida, percebendo que a lição precisava ser completada para que a cura pudesse começar, levantou-se e se dirigiu à sala inteira, embora seus olhos permanecessem fixos em Isabel. O tsuru, disse ele com a clareza de um professor, é um símbolo sagrado no Japão. A lenda diz que quem dobrar 1000 grous de papel terá um desejo atendido pela vida. Mas não é um desejo egoísta. É um desejo de paz, de felicidade e, acima de tudo, de cura para alguém que amamos. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Este menino não lhe deu um brinquedo, senhora. Ele não estava pedindo nada em troca. Ele fez uma prece por seu filho. Ele lhe ofereceu, silenciosamente, o presente mais valioso que um ser humano pode dar a outro, um desejo sincero de bem-estar. A explicação final despojou o ato de Léo de qualquer ambiguidade, elevando-o a um plano de pura transcendência. Foi a palavra cura, que finalmente quebrou a represa dentro de Isabel. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou de seu olho e traçou um caminho lento por sua bochecha maquiada, deixando um rastro visível em sua fundação perfeita. Não foi um soluço nem um som, foi o colapso silencioso de uma vida inteira de valores equivocados. A lágrima era a confissão de sua cegueira, o reconhecimento de sua falha não como executiva ou socialite, mas como mãe e como ser humano. Ela havia visto uma ameaça onde havia uma bênção, havia oferecido dinheiro, onde a única moeda aceitável era a gratidão. O pequeno pássaro de papel, que ela ainda podia sentir como um fantasma em sua palma, agora pesava mais do que todo o seu patrimônio. A catarse não foi um grito de alívio, mas o silêncio esmagador de uma alma que se vê no espelho pela primeira vez, e não reconhece a imagem que a encara. Do seu canto, Léo observou a lágrima solitária de Isabel. Em seu rosto não havia um traço de triunfo ou satisfação. A vitória sobre ela não lhe trazia alegria, pois sua intenção nunca fora derrotá-la. Seu coração, treinado na escola da empatia forçada pela solidão, sentiu uma pontada de compaixão por aquela mulher quebrada. Ele entendia a dor, mesmo a dor de alguém que o havia ferido. Em um gesto instintivo de gentileza, ele desviou o olhar, baixando a cabeça novamente, como se quisesse conceder a ela, a privacidade de sua dor, o espaço para sua vergonha se dissolver, sem o peso de seu testemunho. Ao fazer isso, ele demonstrou uma nobreza final e absoluta. Ele não apenas possuía uma habilidade superior, ele possuía uma graça superior. Ele não precisava de um pedido de desculpas. Sua própria capacidade de perdoar silenciosamente era a prova final de sua imensa riqueza interior. Dr. Almeida então se voltou para Léo com uma proposta que solidificou a inversão de poder de forma prática e irrevogável. Léo, disse ele usando seu nome pela primeira vez, temos um programa de artes para as crianças internadas neste hospital. Elas se sentiriam muito honradas se você pudesse vir um dia e lhes ensinar a fazer pássaros que voam tão alto. Não era um pedido de favor, mas uma oferta de emprego, um convite para um lugar de honra. Ele estava oferecendo a Léo não caridade, mas um status, um propósito, um lugar visível, no mesmo mundo que o havia tornado invisível. A oferta pairou no ar, uma ponte construída sobre o abismo do preconceito,
uma oportunidade para que o dom de Léo não fosse apenas um evento isolado, mas uma fonte contínua de cura para muitos outros. O menino invisível agora tinha um futuro, um que ele mesmo havia construído com um pedaço de papel e um coração puro. A sala de espera agora era um tribunal silencioso onde a sentença já havia sido proferida. Isabel estava completamente só, uma figura encolhida em seu assento caro, a lágrima secando em seu rosto como a marca de um estigma. Seu filho, Mateu, segurava o pássaro de papel com as duas mãos, olhando para Léo com uma admiração que beirava a adoração. Do outro lado da sala, esquecido no tapete, o robô de alta tecnologia piscava suas luzes para ninguém, um ídolo caído, um símbolo obsoleto de um poder que acabara de se provar completamente impotente. A justiça não viera na forma de punição, mas na forma de clareza. A verdade havia sido revelada, não gritada, e sua luz silenciosa havia reorganizado o universo daquela pequena sala. A catarse estava completa. O público sentia o arrepio da satisfação moral, a profunda e curadora sensação de que, às vezes, a dignidade pode de fato vencer. O ar na sala de espera se rarefazia à medida que as pessoas, uma a uma, se levantavam e partiam, deixando para trás o eco silencioso do drama que haviam testemunhado. O doutor Almeida se despediu com um último olhar significativo, e o espaço, antes um palco de humilhação pública, transformou-se em uma câmara de ressonância para a vergonha solitária de Isabel. Ela permaneceu imóvel, o som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos, cada batida uma acusação. O mundo ao seu redor parecia ter perdido a cor e a nitidez. O couro branco das poltronas parecia frio e hostil, a arte abstrata na parede, um emaranhado de mentiras sem sentido. Ela olhou para as próprias mãos, que antes haviam oferecido dinheiro como um insulto, e as viu como ferramentas de uma crueldade que ela nunca pensou possuir. A mulher que controlava portfólios de milhões de dólares não conseguia agora controlar o tremor que as percorria. A sua armadura de superioridade havia se desintegrado, deixando-a nua e exposta à sua própria insignificância moral. Mateu, com a intuição pura que as crianças possuem, sentiu a mudança na mãe. Não era mais a figura de autoridade inabalável, mas algo frágil, quebrado. Ele se soltou de seu lado e, segurando o pássaro de papel como uma bússola, caminhou em direção à porta. Ele não olhou para trás para ver se ela o seguia. Ele simplesmente assumiu que o faria, pois sua liderança silenciosa era agora a única força motriz naquela relação. Isabel, vendo o filho se afastar, sentiu um pânico diferente de tudo o que conhecia. Não era o medo de perdê-lo para uma doença, mas o medo de já tê-lo perdido para sua própria cegueira. Levantou-se, as pernas instáveis como as de um recém-nascido, e seguiu a pequena figura de seu filho, não mais como uma guardiã, mas como uma discípula seguindo um mestre que ela mal começava a compreender. Cada passo era um esforço, uma luta contra o peso esmagador da autoconsciência que a paralisava, empurrada para a frente apenas pela necessidade desesperada de não ficar para trás, sozinha com os destroços de sua arrogância. Eles o encontraram em um corredor secundário, longe do luxo da ala de elite, sentado em um banco de plástico gasto sob a luz fria e zumbinte de uma lâmpada fluorescente. Léo não estava chorando. Ele estava simplesmente olhando pela janela, para um pedaço de céu cinzento espremido entre dois prédios, seu rosto um estudo de resignação silenciosa. Ele parecia ter voltado ao seu estado natural de invisibilidade, um lugar seguro, onde nem a crueldade nem a admiração podiam alcançá-lo. Ao vê-lo ali tão pequeno e só, o coração de Isabel se contraiu em um nó de dor física. Aquele menino não havia pedido nada. Ele não havia invadido seu mundo. Ela é que havia invadido o dele com seu julgamento tóxico, contaminando sua paz com a feiura de seu preconceito. A imagem dele, emoldurada pela luz fria, tornou-se um retrato indelével de sua própria falha, uma obra de arte viva que expunha a pobreza de sua alma com uma clareza insuportável. Isabel fez um gesto para que Mateu esperasse a uma distância respeitosa. Ela precisava atravessar aquele último trecho de corredor sozinha.
Seus saltos caros que antes ecoavam com autoridade nos pisos polidos, agora soavam como golpes profanos naquele silêncio humilde. Cada passo era uma confissão. Ela parou a poucos metros de Léo, mas o abismo entre eles parecia intransponível. Ele não se virou, talvez nem tenha notado sua presença, absorto como estava em sua contemplação silenciosa. Por um longo momento, Isabel apenas ficou ali, de pé, uma estátua de arrependimento, lutando contra o último bastião de seu orgulho. A voz em sua cabeça, a mesma que sussurrara a acusação venenosa, agora gritava em silêncio, instando-a a recuar, a preservar a dignidade que lhe restava. Mas ela sabia que a única dignidade possível agora residia em sua completa e total rendição. Então, ela fez o impensável. Com um movimento lento e desajeitado, Isabel dobrou os joelhos e se ajoelhou no chão frio e impessoal do corredor. O tecido caro de sua calça de grife protestou contra o piso, e uma dor aguda percorreu suas articulações, mas a dor física era um alívio bem-vindo para a agonia em sua alma. Ao se colocar no nível dele, ela não estava apenas mudando sua perspectiva física, estava abdicando de uma vida inteira de hierarquia, desmantelando o pedestal sobre o qual se colocara. Naquele gesto ela se despiu de seu status, de sua riqueza, de seu poder. Ela não era mais a executiva, a socialite, a mãe rica. Era apenas uma mulher, de joelhos, diante da pureza que ela quase destruíra, oferecendo seu orgulho quebrado como um sacrifício no altar da humanidade daquele menino. O som de seus joelhos tocando o chão foi o som mais alto e verdadeiro que ela produzira naquele dia. Léo finalmente se virou, seus grandes olhos se arregalando em surpresa e confusão ao ver aquela mulher poderosa ajoelhada diante dele. Isabel ergueu o rosto, e as lágrimas que ela vinha segurando agora corriam livremente, desfazendo a maquiagem impecável, revelando a mulher vulnerável por baixo da máscara. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco, quebrado pela emoção. "Obrigada", ela conseguiu dizer, a palavra saindo com dificuldade, como se estivesse sendo arrancada de suas entranhas. "Obrigada. Você me ensinou algo hoje. Algo que..." Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras eram inadequadas, pequenas demais para conter a magnitude de sua revelação. Ela não precisava dizer o que ele lhe ensinara. Estava ali, no chão entre eles. A lição de que o verdadeiro valor não se exibe, não se compra, e não pode ser humilhado. Ele reside no silêncio, na empatia e na coragem de oferecer um pássaro de papel a um mundo que só entende o preço das coisas. Em um impulso que atropelou décadas de reserva e decoro, Isabel se inclinou para a frente e o abraçou. Foi um abraço desajeitado, quase desesperado, o abraço de alguém que está se afogando e se agarra a uma tábua de salvação. Por um instante o corpo pequeno de Léo enrijeceu, surpreso pelo contato inesperado, mas então, sentindo o tremor dos soluços silenciosos dela, ele relaxou. Ele não retribuiu o abraço, em vez disso, ele permaneceu quieto em seus braços, oferecendo sua presença como um porto seguro. Ele não o julgou, não o rejeitou. Ele simplesmente o aceitou. Naquele abraço, as barreiras de classe, idade e experiência de vida se dissolveram. Eram apenas dois seres humanos, um quebrado e outro inteiro, compartilhando um momento de profunda e silenciosa comunhão. Para Isabel, aquele abraço foi uma absolvição, um batismo que lavou a mancha de sua arrogância e a deixou sentindo-se, pela primeira vez em anos, verdadeiramente limpa. Afastando-se lentamente, Isabel olhou nos olhos de Léo, agora com uma clareza que beirava a dor. Ela precisava fazer mais do que se desculpar. Precisava reparar. O Dr. Almeida, ele estava certo. Você tem um dom para curar, disse ela, a voz mais firme. Eu vou falar com os responsáveis por você, e vou falar com o hospital. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa para compartilhar esse dom com as outras crianças. Não como um favor, mas porque elas precisam de você. Eu preciso. Não era uma oferta de caridade, mas um reconhecimento de seu valor intrínseco. Era uma promessa de que ela usaria seu poder, não mais para construir muros,
mas para abrir portas para ele. Era o primeiro tijolo na construção de sua própria redenção, um ato concreto que provava que sua transformação não era apenas uma onda de emoção passageira, mas uma mudança fundamental de caráter. Léo a ouviu em silêncio, seu rosto impassível, mas seus olhos compreendiam tudo. Ele não sorriu, nem agradeceu efusivamente. Sua resposta foi um simples e quase inaudível aceno de cabeça. Era o suficiente. Ele não precisava de suas promessas ou de sua gratidão. Sua recompensa já havia sido recebida no momento em que a ansiedade de Mateus se acalmou. Aquele aceno, no entanto, era um presente para Isabel. Era a permissão para que ela se perdoasse, a aceitação silenciosa de seu arrependimento. Libertou-a do peso de sua culpa, não apagando o erro, mas permitindo que ela começasse a jornada de repará-lo. Ele lhe deu a paz que ela havia tentado roubar dele, um último e supremo ato de generosidade que selou sua superioridade moral de forma definitiva e incontestável. Ele não precisava de nada dela, e isso a fez querer dar-lhe tudo. Isabel se levantou, sentindo-se mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Mateu correu para o seu lado, e pela primeira vez desde a crise, pegou em sua mão voluntariamente, um pequeno gesto de perdão que valia mais do que qualquer palavra. Enquanto se afastavam pelo corredor, Isabel olhou para trás uma última vez. Léo continuava sentado no banco, uma figura pequena sob a luz fria, mas ele não parecia mais solitário ou abandonado. Ele parecia um guardião silencioso, um monge em um templo improvisado, possuidor de uma riqueza que ela mal começava a vislumbrar. A tensão havia finalmente se dissipado, dando lugar a uma humanidade frágil, mas real, que agora os conectava. O pássaro de papel, seguro na mão de Mateu, não era mais um símbolo de divisão, mas a promessa de uma ponte, a primeira dobra de uma nova história. A redenção não é um evento, mas um processo, e para Isabel ele havia apenas começado. Ao retornar à opulência vazia de sua vida, cada objeto de luxo, cada símbolo de status, parecia agora um lembrete de sua antiga cegueira. A transformação, no entanto, havia fincado raízes profundas. A imagem do menino ajoelhada e do menino sentado em silêncio se tornaram seus guias. O caminho à frente seria longo, exigindo mais do que apenas um pedido de desculpas e uma promessa. Exigiria uma desconstrução diária de seus preconceitos, uma prática consciente da humildade que aprendera de forma tão dolorosa. A compaixão, antes uma palavra abstrata, agora tinha um rosto, o rosto de Léo, e a esperança, que ela costumava associar ao fechamento de um negócio lucrativo, agora tinha a forma de um delicado pássaro de papel, um lembrete constante de que a maior riqueza é invisível aos olhos e só pode ser sentida com o précieux coração. 6 meses depois, o ar na ala pediátrica já não cheirava antisséptico caro e ansiedade contida. O corredor branco e estéril que antes levava à sala de espera de elite agora se abria para um espaço vibrante, inundado de luz natural e risadas infantis. As paredes, antes adornadas com arte abstrata e fria, agora exibiam centenas de pássaros de papel coloridos, suspensos por fios invisíveis, criando um céu de origami que dançava suavemente com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Uma placa de madeira simples mas elegante na entrada anunciava o novo nome do lugar: Ala Tsuru, espaço de aconchego e arte. O silêncio opressivo fora substituído por uma melodia de conversas baixas, o som de papel sendo dobrado e a ocasional explosão de alegria de uma criança. Aquele não era mais um lugar de espera, mas um refúgio de criação, um ecossistema de cura, onde o privilégio não era medido em contas bancárias, mas na capacidade de compartilhar um momento de paz, um santuário nascido das cinzas de uma única e dolorosa tarde. Isabel não usava mais seus tailleurs impecavelmente cortados. Vestida com calças de linho simples e uma blusa de algodão macio, ela estava sentada em um pequeno banco de madeira, tão baixo que seus joelhos quase tocavam as orelhas. Sua postura não era mais a de uma executiva calculista, mas a de uma aprendiz atenta.
Ao seu redor, um pequeno grupo de crianças de diversas origens sociais se concentrava em pedaços de papel colorido. Sua expressão, antes uma máscara de controle e desdém, agora era suave, marcada por vincos de sorriso e uma paciência que ela nunca soube que possuía. Ela não dava ordens nem fazia promessas. Em vez disso, guiava as pequenas mãos com uma delicadeza recém-descoberta, celebrando cada dobra imperfeita como uma vitória. Seu smartphone, antes uma extensão de seu poder, jazia esquecido no fundo de uma bolsa de lona no chão. Ela havia trocado o brilho frio das telas pela textura quente do papel, encontrando em cada vinco uma forma de refazer a si mesma. A porta se abriu e Léo entrou, não como o menino encolhido e invisível de antes, mas como o coração pulsante daquele lugar. Ele vestia um avental de artista sobre roupas limpas e confortáveis, e seus passos eram firmes, cheios de um propósito silencioso. As crianças o saudaram com um coro de Professor Léo, e ele respondeu com um sorriso tímido que iluminava todo o seu rosto. Ele se movia entre as mesas com uma graça natural, sua presença um bálsamo calmante. Ele não precisava levantar a voz. Um simples toque no ombro ou um olhar compreensivo era o suficiente para acalmar uma frustração ou inspirar uma nova tentativa. Ele não era mais um pária, mas um mestre em seu próprio domínio, um curador cuja autoridade não vinha do status, mas de um dom puro que agora era reconhecido, celebrado e, o mais importante, compartilhado. Ele era a prova viva de que a dignidade, uma vez revelada, podia reconfigurar o mundo ao seu redor. Léo se aproximou do grupo de Isabel, onde uma menina pequena lutava com uma dobra complexa, a frustração começando a marejar seus olhos. Isabel tentou ajudar, mas suas próprias mãos ainda eram desajeitadas naquela nova linguagem. Léo se ajoelhou ao lado delas, sem dizer uma palavra. Ele pegou um pedaço de papel novo e, com movimentos fluidos e precisos, espelhou a dobra que a menina precisava fazer. Ele não fez por ela, ele a guiou, permitindo que ela descobrisse a solução por si mesma. Quando a menina finalmente conseguiu, um grito de alegria ecoou pela sala. Isabel ergueu os olhos para Léo, e seus olhares se encontraram por um instante. Nele, não havia resquício de acusação, apenas um respeito compartilhado. Ela ofereceu um pequeno aceno de cabeça, um gesto de gratidão de uma aluna para seu professor. Naquele silêncio, a hierarquia do mundo exterior se dissolveu, substituída por uma parceria baseada na missão comum de curar pequenas almas. Mateu, agora com as bochechas coradas de saúde e os olhos brilhando de confiança, era o assistente oficial de Léo. Ele não precisava mais de robôs caros para se entreter, sua alegria vinha de um propósito maior. Ele circulava pela sala com uma cesta de papéis coloridos garantindo que ninguém ficasse sem material. Sua especialidade era acolher os recém-chegados, as crianças que, como ele antes, chegavam carregadas de medo e ansiedade. Ele se aproximou de um menino que chorava baixinho no canto, agarrado à perna da mãe. Mateu não disse nada. Apenas se sentou ao lado dele, e de seu próprio bolso tirou um pequeno pássaro de papel azul. Ele o colocou suavemente na mão do menino. O choro parou. A lição havia sido aprendida e, mais importante, estava sendo transmitida, criando uma corrente ininterrupta de empatia que se fortalecia a cada novo elo. A cura que ele recebera agora fluía através dele para os outros. Do seu lugar, Isabel observava tudo, e um sentimento de paz profunda, algo que nenhuma aquisição ou sucesso profissional jamais lhe proporcionara, a preencheu. Seus olhos se desviaram para uma prateleira alta na parede principal da sala. Lá, protegido dentro de uma simples mas elegante caixa de acrílico transparente, repousava o pássaro de papel original. Estava um pouco amassado, as marcas da mão tensa de Mateu e do aperto de sua própria mão culpada ainda visíveis, mas era tratado como a relíquia mais sagrada daquele santuário. Era o ponto zero de sua transformação, o símbolo mudo de sua queda e de sua subsequente ressurreição. Aquele objeto que ela uma vez chamara de sujo, era agora o artefato mais limpo e valioso de sua vida, o lembrete constante de que sua verdadeira fortuna não estava guardada em um cofre, mas voava livremente naquela sala,
passando de mão em mão. Enquanto a luz dourada do fim da tarde entrava pelas janelas, pintando o chão com longas sombras, Isabel viu Léo colocar um tsuru recém-terminado nas mãos do menino que antes chorava. A criança, agora calma, olhou para a pequena escultura de papel, com um assombro reverente, como se segurasse um pedaço do próprio céu. A cena era um eco perfeito daquele dia fatídico, mas a dissonância havia sido substituída pela harmonia. A justiça não viera como vingança, mas como restauração. Isabel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia lá fora, um mundo de transações e valores que ela não mais reconhecia como seu. Ela finalmente entendera: a verdadeira riqueza não se acumula, se distribui. E o verdadeiro poder não reside em quão alto se pode construir muros, mas na coragem de dobrar um pedaço de papel e oferecê-lo a um estranho, esperando apenas que ele aprenda a voar.